Olá pessoal, vamos dar orientações aqui relativo a esse trabalho que tem como tema observações por sensoriamento remoto, tá? Então aqui nessa apresentação eu vou mostrar qual tipo de resultado esperado assim que vocês terminarem essa atividade, tá? Então só para colocar, esse daqui é o modelo, tá? Que vocês podem utilizar, tá? Como guia. E eu vou me basear hoje nesse daqui, que são os resultados, né, que eu vou mostrar como chegar a eles, tá ok? Então vamos mais ou menos já pegar o primeiro slide aqui falando das condições atuais, tá? Então, o desafio da atividade, pessoal, na verdade, assim, chegar nesses resultados é relativamente simples, tá? Durante a aula abordei aí como chegar a essas diferentes imagens, tá ok? E mostrei os caminhos, né? Aqui eu vou abordar assim rapidamente, né? Como chegar a essas imagens, mas não vou falar exatamente onde elas estão, tá? Justamente para saber se vocês conseguiram absorver o que foi apresentado na aula, tá? Então qualquer dúvida vocês podem recorrer à aula para saber, né, exatamente onde que se encontram essas imagens, tá ok? Então aqui por estranho que possa parecer, o objetivo é que vocês se percam, né, no site lá do INPE, tá? No sentido assim do seguinte, se eu passasse o link exatamente de cada imagem para vocês, seria muito fácil. Vocês não aprenderiam a buscar as informações dentro do site do INPE, tá? Então é a mesma coisa se eu passasse para vocês a localização exata de uma rua em um GPS. Você coloca lá no GPS e chega exatamente naquele lugar. Mas a intenção do trabalho não é essa. Não é saber seguir, né, simplesmente orientações exatamente e, enfim, não desenvolver uma capacidade aí de obtenção e coleta de dados. Então, justamente a intenção é vocês conhecerem todas as ruas do bairro, ou seja, conhecerem, né, todos os caminhos possíveis e saber se situar dentro, né, do site, dos links e conseguir chegar a essas informações. Tá ok? Então, a gente vai chegar a essas imagens aqui hoje, tá? Então vamos pegar aqui mais ou menos algumas delas, né, que eu vou colocar aqui como exemplo, mas vocês vão chegar nas outras também, tá? A primeira delas é essa daqui, ó, tá? Qual a condição presente atual para eu saber se está chovendo ou não, tá? Então vamos na conclusão primeiro, lá do modelo, para a gente ver que tipo de resposta a gente tem que chegar, tá? Ó, primeiro a gente vai analisar o presente para saber se está chovendo no momento atual, tá ok? Vamos analisar o passado para saber se choveu nos últimos 10 dias. E vamos analisar o futuro para saber se pode chover nos últimos 14 dias. Com base nessa análise aqui, tá? A gente consegue ver o quê? Né? Chegar às respostas das perguntas aí da nossa situação problema. Então, é possível iniciar as obras da fundação do prédio na data atual? Resposta. Então, vou ter que analisar. Qual a melhor época do ano, ou seja, que chove menos, para a execução da fase de fundação? Então, vou analisar esses dados. Tá ok? Então, por isso que a gente está começando aqui pelo presente, para saber se está chovendo no momento atual. Como exemplo aqui, pessoal, então assim, vocês viram lá na orientação, vocês vão ter que preencher o nome de vocês, a cidade, né, que está na tabela, e a data de análise. Tá ok? Então cada um vai ter que preencher esses dados aqui e cada estudante vai ter uma cidade. Eu coloquei a cidade de Manaus, tá? Como exemplo aqui, né? Que não é nenhuma das cidades que vocês precisam analisar, tá? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui, ó, só para situar, tá, pessoal, onde fica a cidade de Manaus. Coloquei uns pontinhos aqui, tá vendo? Para a gente sempre poder bater o olho e saber, né? Então, esse daqui eu peguei do Wikipedia mesmo, tá, pessoal? Dá para pegar qualquer imagem que localize a cidade de vocês, tá? No Brasil, tá? E vamos agora trabalhar em cima
né, das informações que tem no site do INPE. Vamos começar com essa mais simples possível, tá? Então, ó, entrando no site do INPE, né, onde que eu vejo aqui a situação atual? Antes, vamos pegar, por exemplo, vamos lá. Então, vou entrar aqui, ó, na parte de previsão das cidades, estão vendo aqui, ó? Vou colocar Manaus. Tá? Então, ele abriu aqui a imagem, eu peguei, ó, essa região aqui. Tá? E como que eu fiz isso? Como que eu tiro essas informações e jogo lá no PowerPoint? Tá? Então, vou apertar aquela tecla que tem no teclado de vocês, que chama Print Screen. Tá, ok? Ou seja, ele vai fazer uma impressão da tela, ou ele vai capturar a imagem que tem aqui na tela. Tá? Então, ó, quando eu aperto o Print Screen, eu copiei essa imagem aqui, tá certo? Daí eu vou lá no meu trabalho, ó, esse daqui é o nosso modelo, não é? Esse aqui é o resultado esperado, tá? Eu tenho o modelo aqui também, então vou colar, tá? Ó, quando ele cola a minha tela toda aqui. Quando eu venho aqui no formatar, eu uso esse recurso aqui de cortar, tá vendo? Então ele vai abrir, ó, quando eu clico aqui, ele aparece essas setinhas aqui, ó, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só cortar, ó, eu vou puxar e pegar só a informação que me interessa, que é essa daqui, tá vendo? Manaus, tá? Daí eu posso, né, aproveitar aqui e colocar a legenda. Ó, quais são as condições atuais? Então eu já tenho a primeira informação aqui, tá? Tá vendo? Condições atuais: predomínio do sol, sol na maior parte do período, umidade relativa aí um pouquinho alta, tá? Tá, ok, essa é a primeira informação que eu peguei nessa porção do site aqui, tá ok? Carta sinótica, essa daqui, ó, onde que a gente pega? É na página inicial do site, tá? Então se a gente voltar aqui, ó, é essa daqui, tá? Então quando eu clico aqui, ó, ele dá um zoom. Tem informações que vocês vão ver, ó, que não cabe na tela toda, tá? Então vocês podem tirar o zoom do navegador, tá? Vocês podem apertar o Ctrl e mudar a bolinha do mouse, ó, para puxar para você, ele muda o zoom, tá? Ou então você pode apertar o Ctrl mais ou menos no seu teclado, ó. Ó, com mais ele dá mais um e Ctrl menos ele dá menos um, tá? Existem outras formas, isso vai depender do navegador, tá, pessoal? Aqui no Chrome, ó, também é outro caminho possível você mexer no zoom aqui, tá ok? Então aqui a gente só está ajustando, ó, a imagem ela estava assim, não estava pegando tudo, ó, eu só tirei o zoom, ó, para poder enxergar o Brasil todo. Daí eu aperto aquela tecla de Print Screen, tá? Apertei aqui, ó, aí eu vou colar, tá? Mesma coisa, eu venho aqui, ó, na ferramenta de cortar, vou só selecionar aquela informação que me interessa, tá? Ó, com isso eu vou redimensionando, tá? Eu vou ajustando aqui, né? Eu posso vir aqui, ó, aproveitar a legenda, é sempre importante colocar a legenda, tá, pessoal? E colocou aqui, tá feito, tá? Qual outra informação interessante que a gente vai pegar aqui no presente? A gente vai pegar essas imagens satélite aqui, ó, tá? Elas ficam em que lugar do site? Então, vamos lá, a gente vai em satélite, tá? Abrir o satélite, a gente tem várias imagens aqui, a gente vai entrar no acervo de imagens aqui, tá ok? Dentro do acervo de imagens, ó, eles têm vários tipos aqui, tá? Eu destaquei quais a gente vai estar utilizando, tá? Então a gente vai usar a GOES Infra 4, colorida, T realçada e essa aqui a gente pega em outro lugar. Então naquele link a gente vai pegar 3 imagens, Infra, colorida e T realçada, tá? Vamos lá no site, ó, Infra 4. Então a gente tem para os diferentes horários aqui, tá? Vocês podem pegar aí o horário de preferência de vocês, ideal que pegue o mais próximo possível da hora de análise. Então vou abrir aqui, ó, uma nova aba aqui em cima, tá? De infra, colorida e T realçada. Ó, abriu aquela imagem de infra, que é essa daqui, tá ok?
a colorida, que é essa daqui, tá? E a realçada, que é essa daqui, tá ok? Então, vocês têm a opção de salvar essa imagem e depois inserir lá no PowerPoint, ou pode seguir, eu acho mais rápido, apertar o que, ó, print screen, tá? Então, apertei lá, ó, já salvo aqui, formatar, cortar, tá? E recortou. Daí eu costumo assim, se vocês quiserem agilizar, eu dou algumas dicas aqui, tá, pessoal? Eu costumo, ó, essa imagem aqui, para ficar todas do mesmo tamanho, para não ficar, né, encaixando, né, tudo assim, enfim. Eu costumo definir um padrão aqui na formatação da imagem, eu coloco aqui, ó, altura 7, aí eu clico nessa, altura 7, tá? Então ela padroniza mais ou menos, no caso aqui ele padronizou altura de 7. Às vezes não segue a mesma proporção aqui, mas já fica mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então a gente tem aqui a carta sinótica, eu peguei aqui a imagem GOES Infra 4, tá? E assim a gente vai fazendo para as outras imagens também, tá ok? Então tá, pessoal, essa imagem aqui vocês vão procurar no site, eu não vou falar onde tá, então faz parte aí do desafio, vocês identificarem onde que está essa imagem aqui, tá ok? De precipitação instantânea. E essa animação aqui eu vou falar para vocês como que obtê-la, tá ok? Então vamos lá, porque ela é um pouquinho mais diferenciada. Então, no mesmo acervo aqui, ó, nós temos link aqui de animação, estão vendo? Então a gente vai colocar aqui, ó, no caso tá uma animação colorida, então a gente vai usar essa aqui colorida. Então eu vou selecionar todas essas aqui, ó, tá vendo? Todas essas imagens, vou criar uma animação. Eu estou só mostrando aqui, pessoal, essa animação tá na tela. Estão vendo? Ó, mas eu quero colocar essa animação lá na minha apresentação de slides. Então como que eu faço isso? Então eu vou fechar aqui. Já tá tudo selecionado aqui, ó, estão vendo? E vou clicar aqui em download. Tá, ele vai gerar, então ele processa, ele leva um tempinho. Tá ok? E depois ele vai pedir para eu salvar esse arquivo. Ele vai gerar um GIF animado. Tá? Olha lá, pediu para salvar o GIF animado. Tá? Eu já tinha salvo aqui, eu vou salvar de novo. Tá? Então, ó, salvou no meu computador. Tá? Eu vou abrir a pasta aqui. E depois eu vou inserir no meu trabalho aqui. Como que eu faço? Eu posso vir aqui inserir imagens e procurar, né, a imagem. Ou eu já abri a pasta aqui, ó. Simplesmente vou arrastar, tá? Então, ó, redimensionou, colocou no lugar, tá? Copiou a legenda, tá ok? A gente tem aqui a imagem. A animação, ela só vai funcionar aqui no PowerPoint quando eu colocar o modo de apresentação, tá? Aí a gente consegue enxergar isso daqui, tá ok? Então tá, pessoal, esse é o caminho para a execução, a metodologia do trabalho. Tá? Então vocês vão precisar executar essas etapas aí para chegar nesse resultado aqui. Tá? Então vocês veem, eu coloquei a bolinha aqui para Manaus para destacar a posição para poder enxergar. Ah, tem nuvem ou não tem? Né? Aqui nesse momento atual não. Tá? Ele está falando, ó, está predominando o sol. Tá? Essa aqui é a análise das condições do presente. Agora, as imagens do passado, né? Também tem um link no site lá que vocês vão precisar buscar, que fala da precipitação acumulada, que fala do número de dias secos, tá? O desafio é vocês chegarem nessas imagens aqui. Nesse caso aqui do passado, vocês vão ver que tem aqui, ó, precipitação acumulada dos últimos 8 dias, tá ok? Ó, pegando desde o dia 8 até o dia 15, tá? Então, ó, para cada dia que eu peguei a precipitação acumulada, eu fui fazendo um print screen e fui colocando aqui, tá? Isso vai evoluindo ao longo do tempo, tá ok? Então, vocês vão ter que fazer para cada uma dessas imagens, né? Buscar a informação e fazer o print screen e colocar aqui na apresentação, tá ok? E sempre bom vocês colocarem um itemzinho nessa bolinha aqui vermelha para indicar a localização da cidade de vocês e facilitar a análise depois, tá?
Pro futuro, a mesma coisa, agora com outras informações. Tá, pessoal? Então tem uma previsão aqui de 6 dias, uma previsão estendida de 12 dias, uma previsão simples de um dia só, previsão numérica, tá? Aqui o modelo que está utilizando. Aqui eu coloquei só uma imagem, mas vocês podem utilizar aqui no caso, aqui, por exemplo, de previsão numérica, vocês podem visualizar as animações que estão lá relacionadas a essa previsão numérica, tá ok? Não precisa colocar todas as imagens aqui, tá? Basta só uma imagem aqui e uma imagem dessa. A mesma coisa vocês vão pegar aqui, ó, previsão de médio prazo, tá? Que vai falar as condições do tempo, né? Para 14 dias, que é o prazo máximo aí que a gente tem e que está aplicado ao nossa situação problema. E vai ter também, por fim, aqui uma análise a partir aqui do meteograma que fala da precipitação nos próximos 10 dias. Ó, ele fala se vai chover ou não. Tá ok, pessoal? O desafio é chegar nesse resultado. Exatamente assim, o mais próximo possível com esse tipo de apresentação, com essa formatação. Tá ok? E com base na análise desses resultados aqui, obtendo, né, que a gente obteve dessas imagens satélite, a gente vai... mais um aqui que é a climatologia. Esse gráfico aqui, esses aqui vão dizer o quê? As épocas do ano em que chove menos, tá? Se de repente a gente está aqui, ó, nessa fase que está chovendo um pouquinho mais, não é possível fazer a obra nesse período. Qual o período do ano que chove menos? Ó, basta ver aqui, ó, climatologia da chuva diária, essa curva em vermelho aqui. Vamos dar um zoom. Ó, estão vendo aqui, ó, em vermelho? Essa aqui é a média dos últimos, ó, de 97 a 2014, tá? E aqui as barrinhas, né, essas linhas, né, em preto são as chuvas que estão acontecendo esse ano, tá? Então, qual é o período do ano que chove menos? Ó, no caso de Manaus é esse período aqui, tá? De julho e agosto, tá ok? Esse aqui é um gráfico um pouquinho diferente, que fala da chuva acumulada, onde a curva ela é menos inclinada, é o período que chove menos. Esse daqui também vai, né, complementar a nossa análise, que fala que o fim da estação chuvosa, né, qual a época do ano que ele considera fim da estação chuvosa, mais ou menos essa época aqui, tá? E o início da estação chuvosa vai ser nessa região aqui. E aqui, ó, é a área que foi selecionada que corresponde mais ou menos aí à região de Manaus, tá ok? Então, com base, né, em todas as informações que foram apresentadas, a gente vai pegar aqui, ó, presente, está chovendo atualmente? Ó, não está chovendo atualmente na cidade de Manaus. Passado, nos últimos 10 dias choveu em Manaus. Que dias? Eu destaquei esses dias aqui, tá ok? Futuro, existe a previsão de chuvas em Manaus para os próximos 14 dias, tá? Então, alta probabilidade para os dias, né, que eu destaquei aqui. Qual que é a conclusão que a gente tira? E respondendo as perguntas, né? É possível iniciar as obras de fundação? Não, pois choveu nos últimos 10 dias e existe a previsão de chover para os próximos 14 dias. Tá ok? E qual a melhor época do ano, ou seja, que chove menos, para a execução da fase de fundação? Então, conforme os dados de climatologia, os meses de julho e agosto costumam ser os mais secos em Manaus. Simples, né, pessoal, o trabalho, tá? Assim, vocês têm um tempo a mais, né? Essa unidade são de 2 semanas, então vocês têm um tempo a mais para poder executar esse trabalho, tá ok? Então aqui fica o modelo, o exemplo de trabalho para vocês, né? Vocês podem utilizar esse daqui simplesmente apagando, né, as imagens, se vocês vão colocando aqui em cima, tá? Porque pelo menos aqui já fica a legenda, tá ok? Ou podem seguir esse modelo que está totalmente em branco aqui, tá? E tentar chegar naquele resultado. Qualquer dúvida, né, vocês podem entrar em contato, a gente vai auxiliando ao longo da execução do trabalho. Tá ok, pessoal? Então, a gente encerra as orientações desse trabalho por aqui, tá? Espero que vocês consigam executar esse trabalho. Realmente o nome dele é para dar trabalho para vocês. Vocês vão ter que acessar o site do INPE, vão ter que buscar as informações, tá? E depois vão ter que fazer análise bastante assim, superficial e tranquilo de ser feita essa análise, tá? Para poder responder as perguntas aí da situação problema que foi colocado aí no enunciado da atividade.
Tá ok? Então, um abraço e até logo.